Aleluia. Sente-se no nome de Jesus. Ai, ai. Aleluia. As crianças estão subindo. Nessas horas a gente vê que um crossfit faz falta, né, gente? Hã? Tô brilhando, gordinho sofreu aqui hoje, hein? Gostaria de chamar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 31 ao 35. Achou, amém? A palavra do Senhor nos fala: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, esta é a tua palavra, e a minha oração é para que teu Espírito gere em nós conhecimento revelado. Possamos entender, Senhor, a sua vontade. Fala conosco de uma maneira especial nessa noite. Estabelece aquilo que está no teu coração, no nome de Jesus. Passado determinado tempo, nós sempre gostamos de relembrar a respeito dos pilares que a nossa igreja ela funciona. Amém? Então todos aqueles que fazem parte dessa comunidade sabem que essa comunidade ela precisa se movimentar e estar estabelecido sobre 5 pilares. Sendo que o primeiro deles é o quê? Adoração. O segundo deles é comunhão. Terceiro, serviço. Quarto, discipulado. E quinto, evangelismo. Talvez não necessariamente nessa ordem, porque eu já não lembro mais a ordem, né? Nós tinha feito, né, a técnica dos dedos lá e eu esqueci qual que é agora. O terceiro é o evangelismo, né? Tá. É tudo isso. É isso aí, vocês estão por dentro do negócio. Mas enfim, dentro da nossa perspectiva, nós somos uma igreja que se move sob propósitos. E esses são os 5 propósitos ao qual a igreja ela se fundamenta. E nós costumamos a trabalhar determinados tempos, especificamente sobre um dos propósitos. Porque nós entendemos que o equilíbrio da igreja está fundamentado nessas 5 visões bíblicas, de Atos dos Apóstolos, e ela precisa se movimentar e entender sobre isso. Nós recentemente estamos trabalhando e focando principalmente num dos propósitos, qual que é? Que por último agora, que nós estamos trabalhando. Adoração.
E dentro do pilar da adoração está envolvido o quê? A cultura de oração. Então já há algum tempo nós temos falado sobre vida de oração, temos trabalhado, temos todo culto aqui lembrado alguma coisa a respeito de oração. E acima de tudo, nós temos ido para a prática. Então, nós costumamos a cada final de ciclo ou dentro do ciclo estabelecer algo prático para que se mova a igreja dentro do propósito. No caso, nesse período, o que nós estabelecemos? Que tem a sala de oração. Então a sala de oração é a prática daquilo que nós temos como pilar da adoração hoje. Então nós já estabelecemos isso. Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa, as pessoas têm comparecido em peso pela graça do Senhor. Nós temos lá uma lista de presença, então nós sabemos quem esteve lá, quanto tempo esteve lá. E está se movimentando e acontecendo. E nós estamos agora então, e Deus tem ministrado ao meu coração já há algum tempo, que é o tempo de nós migrarmos para outro propósito. Mas entendendo-se que o fato de nós migrarmos para outro propósito não significa que nós vamos deixar de lado o anterior, amém? Então sala de oração, vida de adoração continua sempre. Mas nós queremos trazer um foco diferente a partir de agora, que nós agora estamos migrando para outro propósito, que ao meu ver no princípio era algo que nós tínhamos muito forte dentro da igreja. E qual pilar é esse? Esse que nós vamos migrar agora? Comunhão. Amém? Então nós estamos migrando para o pilar da comunhão. Alguns domingos atrás eu falei a respeito do retorno para o primeiro grande mandamento, sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Você lembra? Uma devoção extravagante, aquela noite o Senhor veio poderosamente sobre nós. Mas agora nós estamos migrando do primeiro grande mandamento para o segundo, sendo que esses dois são os principais, ao qual Jesus ele fala que toda a lei depende desses dois. Glória a Deus, está comigo, amém? Então nós queremos migrar para a comunhão e nós queremos ser práticos também naquilo que nós vamos falar e naquilo que nós vamos nos mover nesse tempo. Esse texto que nós lemos de João capítulo 13 é um cenário muito conhecido para todos. Jesus ele está ali na sua última ceia. Jesus estava nos últimos momentos da sua história terrena. No versículo 1 do capítulo 13 fala assim, olha, sabendo ele que era chegada a hora. A sua hora do quê? O que iria acontecer? Ele iria morrer. Sabendo ele que era chegada a sua hora, Jesus estava prestes a entrar num caminho de morte, que era o seu propósito máximo sobre a terra. Então Jesus ele estava nesse momento decisivo da sua história. Ele sabia exatamente o que ele esperava a seguir. E a pergunta é, o que Jesus estava fazendo nesse momento? O que você faria nos seus últimos momentos na terra? E nós vemos Jesus fazendo algo incrível. Nos últimos momentos da sua história, Jesus estava sentado à mesa com seus amigos. Isso é profundo. Ele poderia estar em qualquer outro canto. Poderia estar orando, comunhão com o Pai. Ele poderia estar fazendo tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer, né? Se divertir. Poderia estar comendo doidado, né? Jesus estava sentado à mesa com seus amigos. E o texto ele continua no versículo 1, trazendo uma afirmação tremenda também. Ele diz assim, e ele tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou eles até o fim. Olha o que o texto está falando. Ele está falando a respeito da qualidade do amor de Jesus para com seus discípulos. O texto está falando de uma qualidade inerente ao coração de Jesus,
Tendo amado os seus, ele os amou até o fim. O versículo 2, ele começa agora a trazer o que está por trás também de todo aquele cenário. Porque agora ele vai falar sobre outro personagem. Ele diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que fizesse o quê? Que traísse Jesus. Então havia ali um plano de traição em vigor. E sabe de uma coisa? Jesus sabia. Jesus sabia que Judas iria trair a ele. Jesus sabia, simplesmente. Mas algo que eu acho incrível dentro disso está no versículo 3. Logo após o versículo 2, que fala a respeito desse plano de traição de Judas. O texto fala: sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e que ele voltara para Deus. Ele vai falar que ele vai levantar, pegar uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então esse versículo 3, nós vemos um Jesus que sabia exatamente quem ele era. O versículo 3 está falando: olha, sabendo este que o Pai confiar em tuas mãos. Isso fala que o Senhor Jesus, ele sabia da sua autoridade. Assim como o capítulo 1 de João, que fala assim, que o verbo se fez carne, que o verbo ele era Deus e estava com Deus. Jesus sabia quem de fato ele era. Nós temos estudado pelas manhãs de domingo agora a respeito da cristologia, a respeito de Jesus, quem de fato ele é. E um dos pilares da nossa fé cristã é entender que Jesus ele é Deus. Jesus ele não foi apenas um homem bom que passou pela terra, um homem bonzinho que fez milagres e curou pessoas. Não, nós entendemos que Jesus ele é o nosso Deus, aquele que foi 100% homem, mas ao mesmo tempo foi 100% Deus. A humanidade e a divindade habitava nele. Não era algo compartimentado, ele não era metade homem nem metade Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Todas as coisas estavam debaixo do seu controle e da sua soberania. A tal ponto, meu irmão, e ele fala o seguinte: olha, vocês não estão tomando a minha vida, eu estou dando a vocês. Ou seja, nenhum chicote que bateria nas costas do nosso amado mestre bateria lá, se assim ele não permitisse. Para cada chicote que se bateu nas costas de Jesus, ele precisou da permissão, porque ele era Deus. E isso nos faz entender o amor do Pai por nós, o amor de Jesus por nós, porque nada teria sido feito com ele se assim ele não permitisse. Jesus ele sabia exatamente quem ele era. Ele fala que ele viera de Deus, fala de identidade, e voltava para Deus falando de propósito. Jesus, esse Senhor do universo, sabendo quem ele era, no versículo 4 e 5 diz: ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingindo. Quando Jesus ele reuniu os seus discípulos para a última ceia, havia um debate entre eles naquele momento. Quando eles estavam reunidos, algum tempo antes, havia um grande debate entre os seus discípulos. Sabe qual era o debate? Quem lembra? O debate era sobre quem era o maior.
Uns falavam, e até mesmo falavam para a mamãe falar, né? Senhor, que os meus 2 filhos possam se assentar à sua direita no seu reino. Ou seja, o que a mamãe queria para os seus filhos? É que eles assumam a maior posição depois do Senhor. Eles sejam governadores no teu reino. Que eles sejam grandes. E havia esse debate entre eles. Quem era o maior? E esse está o contexto dessa Santa Ceia. Lucas capítulo 9, 46 fala: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha que folgados. Eles estavam discutindo entre si, cara, não, no reino de Jesus, eu vou governar sobre mais cidades. Você fica com Ponta Grossa, mas Curitiba é meu. Quando Jesus vier reinar, eu quero ir lá para o Havaí, né? É lá que eu quero governar, da praia direto. E havia essa discussão. Mas há um grande problema sobre isso, sabe por quê? Porque sempre que houver o problema acerca de quem é o maior, haverá o problema também acerca do quê? De quem é o menor. Esse é o grande problema. E esse é um ponto crucial para nós. Porque talvez muitos de nós sabemos que nós nunca seremos os maiores, os de mais importância, dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de trabalho, dentro de um contexto de qualquer lugar. Talvez muitos de nós sabem, cara, eu nunca vou ser o maior nesse ambiente. Mas ao mesmo tempo, nós não queremos ser os menores. Eu posso não ser o maioral desse lugar, mas cara, o menor daqui eu não vou ser. E isso é tão incrível. E você começa agora a analisar o que Jesus faz. Jesus, ele vai redefinir o que é importância, o que é grandeza. Jesus redefine toda uma perspectiva do que é ser grande no reino dos céus. Quando Jesus ele pega a bacia e pega a toalha para lavar os pés dos discípulos, isso havia muito significado para eles. Talvez para nós não tem muito significado. Talvez até no encontro com Deus você já participou disso. Alguém lavou os seus pés no encontro com Deus, e para você aquilo ali foi até bonitinho, mas para você não entendeu nada o que era aquilo. Ficou até com vergonha por causa do chulé. Quem ficou com vergonha no dia do encontro com Deus que teve que lavar o pé? Mas para esse povo, para esse público aqui, era o seguinte: naquele lugar, em Israel, naquela região havia muita poeira. E eles não andavam de tênis como nós, eles andavam de sandálias. Então, naturalmente, os pés deles se sujavam muito de poeira. E além de poeira, você precisa entender que o transporte naquela época era o quê? Animais. E os animais, eles tendem a fazer uma coisa. Eles fazem cocô na rua. E provavelmente, ou sempre, e as cidades não eram tão limpinhas como nós imaginamos, né? E provavelmente quando eles caminhavam, eles... E quando o judeu ele chegava dentro de uma casa, havia necessidade então de lhes lavar os pés. E isso era o costume. Só que esse costume de lavar os pés, ele era designado para um tipo de pessoa. E era para o menor dos menores de dentro da casa. O menor escravo. O de menos importância, ele era responsável por lavar os pés dos visitantes que chegavam. E isso era uma cultura
Todo mundo sabia, todo mundo precisava fazer. E quando, nesse cenário da Santa Ceia, eles chegam e eles estão reunidos, todos sabiam que precisava ser feito isso. Todos. Mas no meio deles havia a discussão da grande importância de cada um deles. Então provavelmente eles nem quiseram discutir o assunto. E Jesus então, vendo tudo isso, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e água, e ele lava os pés dos seus discípulos, redefinindo então o significado de grandeza, de importância. O Rei do Universo, aquele que foi alvo de todas as profecias do Antigo Testamento, o maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Messias, o Rei aguardado, aquele que sobre ele há toda a autoridade do mundo, que nele subsiste todas as coisas. Ele pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Em João capítulo 13, o versículo 14 e 15, Jesus ele vai dizer: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Existem coisas na Bíblia, meus irmãos, que são ocultas. Amém? Existem assuntos específicos nas Sagradas Escrituras que fazem parte daquilo que Paulo ele fala, ó, quão profundidade é a sabedoria, a riqueza do Senhor, tão insondáveis são os seus pensamentos. Existem coisas que nós não conheceremos enquanto nós estivermos aqui nesse mundo com a nossa carne natural. Existem muitas coisas que nós não entenderemos na palavra do Senhor. Existem muitas crises que nós vamos passar nesse mundo, que nós não vamos entender por que estamos passando, e talvez jamais vamos entender. Nós não vamos entender. E a grande questão é: por que, Senhor? A questão é porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Romanos vai falar assim: quem és tu, barro, para discutir com o oleiro? Em Jó, quando Jó estava discutindo com o Senhor a respeito de toda a situação, o Senhor fala assim: tá bom, você estava comigo lá enquanto eu estava criando as estrelas, Jó? Você estava comigo por acaso enquanto eu estava estabelecendo todo mundo? Você é tão inteligente assim, Jó? Isso está falando da grandeza, da soberania e da sabedoria de Deus, que é incomparável. Se nós pudéssemos, meus irmãos, explicar Deus, Deus não seria Deus. Se você chegar num momento da sua vida que você consegue explicar Deus, tem algo errado, porque Ele não é Deus. Então há coisas que são difíceis demais para entendermos, e talvez que não entenderemos. Mas por outro lado, existem coisas que são fáceis demais para entendermos, porque está muito claro. E esse texto é um deles. Jesus está falando: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também.
Tem alguma dúvida aqui a respeito do que nós precisamos fazer? Então, havendo dado o exemplo de servo perante eles, Jesus está chamando então os seus discípulos para um caminho de serviço, um caminho de submissão de uns aos outros. Jesus está chamando para esse lugar. Mas de certo modo nós somos atraídos talvez muito mais para um caminho de autonegação, ao qual ele chama, olha, aquele que abandonar pai, mãe, filhos e tal, por amor de mim. E nós somos muito mais atraídos a isso, poxa, porque isso denota-se uma aventura. Poxa, eu vou ser um missionário, eu vou até os confins da terra, eu posso até ter um futuro glorioso sendo martirizado. E isso é emocionante, temos grandes histórias para contar. E somos chamados para isso também. A autonegação radical dá uma sensação de aventura, né? Abandonar tudo, largar tudo por amor a Cristo. Mas quando nós falamos do serviço, de lavar os pés uns dos outros, nós vamos ser levados para o mundano, para o cotidiano, para o ordinário, para fazer coisas simples por amor a Jesus. E nós estamos mais atraídos a fazer as coisas que são grandes. Mas nós não queremos nos submeter a abaixar e lavar os pés dos outros. Então Jesus está nesse cenário, importância, lavar os pés. Logo após disso, no versículo 21, diz lá, dito estas coisas, né, ele estava ensinando, falando a respeito do exemplo de servir uns aos outros. No versículo 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então acompanha toda a linha que está acontecendo nessa história. Um de vocês me trairá. E aqui nós vemos uma perspectiva do Jesus humano. Jesus humano. Vai eu fazer propaganda de novo do The Chosen. Sabe por que The Chosen, ele é uma das melhores séries que já existiu a respeito de Jesus? Porque eles fazem algo um pouco diferente do que todas as demais séries fizeram. Normalmente as demais séries ou filmes, eles mostram uma parte de Jesus, a sua parte divina, ou ele como mestre. Eles focam nos seus milagres, focam nas curas, focam em muitas coisas que de fato também aparecem no The Chosen. Mas quando assistimos o The Chosen, nós vamos ver Jesus humano. E isso vai fazer toda a diferença na nossa mente. Vai fazer toda a diferença na nossa maneira de olhar para Jesus. Sabe por quê? Quantos aqui estão acompanhando a série? Ou já assistiram as 3 temporadas? Na 3ª temporada, spoiler. Tá tudo na Bíblia, cara. Você já sabe. Já está escrito. Você quer que eu vou contar spoiler? Quero te contar uma coisa. Jesus vai morrer no final. Jesus, ele morre no final, gente. Acredita nisso? Acredito, cara. Acabei, dei spoiler agora. Mas na 3ª temporada entra o dito, chamado Judas ou Iscariotes. E quando nós olhamos para esse cara nas Sagradas Escrituras, nós temos uma mentalidade de desgraçado, né? Miserável. Temos uma imagem dele, mas quando você assiste na série, cara, um dos últimos episódios, acho que da 1ª temporada, se eu não me engano, não é da 2ª. Não sei também. Vou ler a Bíblia. Na série lá. Há um momento onde Jesus e seus discípulos estão muito descontraídos. No final da série, sabe o que Jesus vai fazer? Eles vão entrar no rio para brincar. E é um momento de tão descontração. Então é um pulando nas costas do outro, e eles estão rindo e estão empurrando um ao outro.
E uma das partes dessa cena, eles começam a brincar de cavalinho de guerra. Sabe o que é cavalinho de guerra, né? Aqueles que a pessoa sobe sobre o ombro e um tenta derrubar o outro. E eu não sei se você percebeu na série, quem que estava no ombro de Jesus? Judas, o Iscariotes, o miserável. E cara, você olha aquilo ali, é uma amizade sincera. Jesus verdadeiramente era amigo de Judas. E você olha essa amizade, olha essa humanidade. E cara, isso no final vai quebrar o nosso coração, cara. Quando você vê esse Judas, amigo de Jesus, traindo ele. Então eu acho muito importante a gente conseguir olhar para a humanidade de Jesus. Nós entendermos que Jesus, ele foi também 100% homem, assim como eu e você, que amou, que se entristeceu, que chorou. E é nesse contexto de Judas, o traidor, assentado à mesa, esse amigo de Jesus, ao qual Jesus já sabia que ele trairia ele, é que Jesus está sentado à mesa, dividindo a refeição com um traidor. E é nesse cenário que ele decreta: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus está falando, não importa quem está à sua mesa. É traidor? Havia dois ali naquele lugar, havia Pedro e havia Judas. Pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim. Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. Mas ele me traiu. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pastor, mas é horrível de conviver com essa pessoa. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Pastor, essa pessoa não se adequa às minhas próprias características, ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ame uns aos outros como Jesus vos amou. Esse é o mandamento bíblico. Sabe por quê? Porque no versículo 35 fala: porque nisto vos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A identificação de que você é o discípulo de Cristo está pautado se você ama, porque Deus, Ele é amor. Aleluia. Uma igreja que está autenticamente em Cristo é uma igreja que ama a Deus e ama pessoas. Esse é o lema da nossa igreja: ame a Deus e ame pessoas. Aleluia. Talvez amar a Deus é muito mais fácil, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é amor. Amar pessoas é complicado. Amar pessoas é complicado, porque isso vai mexer com estruturas do nosso coração, como estruturas de orgulho, estruturas de justiça própria. Precisaremos lidar com algumas coisas dentro de nós para que possamos viver o segundo grande mandamento. Pastor, então vou ficar só no primeiro então, né? Ficar só no primeiro, que também é o grande mandamento. Então, já estou 50%, está de boa. Deixa o outro para lá que está de boa. E eu quero falar para você, não tem como. Porque na epístola de João vai falar assim: como pode você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama ao teu próximo a quem você vê?
E diz outra coisa: se você fala que ama Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. E sabe de uma coisa, meu irmão? A igreja do Senhor Jesus, a igreja local, é o ambiente onde o Senhor ele gera em nós situações para que nós possamos crescer em maturidade diante do Senhor. E uma delas está relacionada ao amor. A igreja é a comunidade dos santos reunidos para proclamar as virtudes do Senhor, para adorar ao Senhor. A igreja são um grupo de irmãos que convivem, e Salmo 133 vai falar isso: quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Em algumas versões está vivam em união, em outras está escrito convivam. E eu vou mais por conviver, porque viver é fácil. Agora, conviver em união se torna algo difícil, porque convivência fala a respeito de você estar lado a lado sempre. Mas para que possamos entender comunhão, nós precisamos entender amar. E hoje essa palavra é justamente para a nossa igreja local. É um alinhamento pastoral para a igreja local. É sobre algo que nós temos perdido no decorrer do tempo. Glória a Deus. A igreja é um lugar difícil de se ver em comunhão. Mas isso não nos dá o direito de desistir das pessoas. Existem algumas barreiras que são barreiras para o frutificar do amor do Senhor pelas pessoas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, ele vai trazer a perspectiva do fruto do Espírito, dizendo: digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E ele vai falar sobre as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aos Gálatas, ele está trazendo aqui um padrão de conduta, ao qual ele declara-se como sendo obras da carne, fazendo contraste com o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E dentro dessas características da obra da carne, ele vai trazer algumas características que estão na área moral da pessoa, né, como fornicação, adultério, esse tipo de coisa. Mas em uma das partes ele vai trazer dentro de uma dinâmica de relacionamento da igreja, porque ele está falando para a igreja. E dentre elas ele vai citar algumas características da carne das pessoas que vão impedir, que são uma barreira para que possamos crescer no amor. E dentre elas são, primeiro ele vai falar ali, ó, inimizades. Inimizades. Uma das barreiras, a primeira barreira a respeito que nós bloqueamos de vivermos o amor cristão de uns pelos outros, fala sobre inimizades. O que é uma inimizade? É um sentimento duradouro de hostilidade, ódio, aversão e malquerança. É você não conseguir se relacionar com alguém. É você não conseguir dobrar o teu coração para você servir alguém, para você ter uma amizade com alguém. É um sentimento duradouro de hostilidade. E talvez você possa dizer assim: não, pastor, mas eu não gosto mesmo dele.
mas eu não faço nada contra ele. Eu tinha alguém assim na minha vida, lá em Marabá. Ele falava assim: pastor, mas eu não fiz nada, mas eu não faço nada, eu nunca falei do Senhor, nunca e tal. Nós precisamos entender que o Evangelho ele não trata apenas com algo que é exterior, mas é justamente com aquilo que está no interior. Começa sempre no interior. Eu nunca fiz nada para prejudicar você, mas no meu coração está fechado para você, para que não haja espaço para relacionamento algum. Eu não abro a minha vida para que eu possa conhecer você. Obra da carne. Não herdarão o reino de Deus. Outra coisa que ele vai falar aqui é sobre porfias. Palavra esquisita, né? A segunda obra da carne que ele fala nesse contexto de relacionamento, de comunhão, é porfias. O que é porfias? Discussão ou contenda de palavras, polêmica. É insistência, pertinácia, teima, obstinação. Pessoas que têm prazer em discutir. Pessoas que têm prazer em comprovar o seu ponto de vista, porque parece que elas vão morrer se elas não provarem que elas estão certas. Perdem paz, perdem amizade, perdem relacionamento, porque para elas o maior valor é estar certo, estar correto, é ter a sua justiça satisfeita. Estes não herdarão o reino dos céus. A outra palavra aqui fala a respeito de emulações, palavra estranha também. Emulações, o que são emulações? O dicionário fala que emulações é a ação de emular. Esclareceu? Você está emulando? O que é emulação? É o sentimento de competição, de rivalidade. Sabe quando você está no ambiente e você não consegue se sentir feliz pela vitória dos outros? Quando você está no ambiente, quando você está vendo alguém crescer, talvez mais do que você, no ministério, na vida profissional, seja de qualquer coisa, você se sente, cara, e você tenta competir com isso. Não, meu ministério precisa ser maior do que o dele. Não, o que eu vou fazer precisa ser maior do que essa pessoa está fazendo. Isso é emulação, meu irmão. No corpo de Cristo isso tem que ser erradicado. Tem que ser erradicado. Se no teu coração há um sentimento de competitividade ministerial, ou seja, em qualquer área, o irmão foi promovido no serviço, também é puxa-saco. Já viu pessoas assim? Nossa, o irmão trocou de carro, mas também. Sempre tem um mais também. Porque há um espírito de emulação no coração. Outra, essa aqui é boa também. Ira. O que é a ira? É uma cólera, a raiva, um sentimento agonizante do qual o indivíduo passa a ser dominado pela raiva. Aquele sentimento de que você não pode estar no mesmo ambiente com essa pessoa. Pelejas ou discórdias. Olha aqui o que está dentro dessa lista. Discórdias. O que são discórdias? Desacordos, discordâncias, discrepâncias e divergências. Pastor, mas é meio difícil você estar num ambiente de um monte de pessoas e você não divergir de opinião. É impossível, realmente. Mas a grande diferença de maturidade é se você sabe lidar com essa divergência. Se você consegue abrir mão para um bem maior. Se talvez você não concorda sobre determinado assunto, mas você fala, não, para o bem coletivo da igreja, eu me submeto, eu ando. Dissensões. O que são dissensões?
falta de concordância a respeito de algo, uma oposição, além de você discordar, você sempre tem que bater de frente com aquilo que está sendo feito. Pastor, eu não concordo com isso, então o que eu vou fazer? Cara, eu vou sabotar. Tem crentes sabotadores, irmãos. Eu não gosto da rede de mulheres. Qual a maneira de sabotar? Não vou. Não concordo com a visão, com essa visão da rede de mulheres. Cara, eu não vou, eu não invisto, eu não faço. Dissensões. Outra coisa, facções. O que é uma facção? É um grupo de pessoas partidárias que lutam por uma mesma causa em oposição a outros grupos. Facções dentro da igreja são pequenos grupos que se organizam, popularmente conhecido como panelinhas. Pessoas que se reúnem debaixo de uma mesma perspectiva, porque nós seres humanos somos terríveis e somos assim. Porque quando nós chegamos no lugar, nós vamos procurar sempre pessoas que têm uma mesma perspectiva que nós. Eu sou músico, eu gosto de música. Menos de baterista, não, estou brincando. Eu gosto de dança, vou estar com as meninas da dança, porque o resto é tudo desviado. Facções, eu vou procurar grupos ao qual eu me encaixe. O problema não é você estar encaixado em determinado grupo. O problema é esse grupo se tornar uma facção, uma igreja dentro da igreja. Um grupo de pessoas que vão se opor a muitas coisas e elas não vão se movimentar, porque elas estão fechadas entre elas. Aquele tipo de pessoa, você não vai? Não, não vou. Então não vou também. Você vai fazer? Não, então também não vou. Facção. Você falando aí do Comando Vermelho e do PCC, né? PCC Gospel. Como que é? Partido Cristão da Casa. Facção. E o último lugar aqui, ele fala sobre invejas. O que é inveja? É o sentimento de tristeza perante o que o outro possui. Quando você olha alguém sendo honrado, esse cara nem merece, cara. Olha, chegou ontem na igreja e está pregando. Nossa, chegou ontem na igreja e está envolvido em algum ministério. Mas o miserável nunca se dispôs a estar dentro de um dos ministérios. Nunca se dispôs a servir de alguma maneira. Nunca falou assim, pastor, eu estou aqui, ó. Estou aqui. Você está me entendendo nessa noite, irmãos? Existem coisas, e essas coisas estão estabelecidas, infelizmente, também dentro da nossa igreja. E eu estou falando toda essa lista de coisas, não é para você ficar pensando, não, sei quem está nessa aí, cara. Olha o Jean está na facção. O Reginaldo é invejoso, ó, invejosão. Eu estou falando tudo isso aqui para você olhar para si mesmo e falar, cara, eu sou um pecador miserável, cara. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. E sabe por que eu estou falando essa noite, assim, uma das coisas que o Senhor sinalizou no meu coração. Na semana passada eu fui para a sala de oração e o Senhor me levou para o chão. Nesse texto que eu li sobre amar como Ele amou. Eu comecei a orar esse texto, eu comecei a chorar, eu caí no chão. Eu comecei a falar, cara, eu não amo o Senhor como o Senhor ama. Como eu sou miserável, pecador, e eu comecei a me arrepender, irmãos. Comecei a me arrepender pelos meus pecados. Porque eu estou longe de amar ainda como Ele ama, mas eu preciso melhorar. Glória a Deus. Entenda uma coisa, o amor ele precisa ser algo prático.
ele é expresso através do serviço. É muito fácil você falar que ama o Josué. Josué, eu te amo. E vem na igreja, dá um abraço nele, aleluia e tal. Mas o verdadeiro amor, ele é expresso numa perspectiva de servir uns aos outros. Do lavar os pés. E algumas coisas práticas dentro da área de serviço que eu preciso, que nós como igreja precisamos nos movimentar de uma maneira intencional. De como servir? Primeiro, de início existe o serviço anônimo. O que é um serviço anônimo? Fale mais alto. A própria palavra diz. Você entende que aquilo que você faz, você não precisa estar expondo diante da congregação? Serviços anônimos é aqueles que estão servindo não por um reconhecimento humano. Como tem pessoas que amam o tapinha nas costas. Oh, parabéns, hein? Serviço anônimo. Líderes, mesmo nós como líderes públicos, nós precisamos cultivar a tarefa de serviços que permanecem geralmente incógnitas, sem ninguém saber. Porque se todo serviço que nós prestamos é feito perante os outros, nós seremos em realidade pessoas superficiais. Deus deseja nos conduzir para esse lugar, anônimos. Anônimos. Eu vou fazer não para ser notado, mas eu estou fazendo pelo serviço em si. Então eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Lembra da canção? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Existem pessoas que cantam, eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Elas esperam o aplauso da multidão. Elas esperam que alguém esteja olhando para elas para falar assim: nossa, parabéns, como você é bom. Comece pelos serviços anônimos. Mas também há uma segunda coisa: comece também pelos serviços de pequenas coisas. Isso aqui mexeu um pouquinho comigo. Lá em Atos capítulo 9, 39, vai falar sobre uma mulher chamada Dorcas. Dorcas, ela foi reconhecida, sabe pelo quê? Por fazer túnicas e vestidos. Túnicas e vestidos. Simplesmente isso, pequenas coisas. E ela foi tão impactante a vida dela que quando ela morreu, a igreja chegou a Pedro e falou: gente, pelo amor de Deus, ore para ela ressuscitar, porque ela traz um impacto sobre as nossas vidas, nas pequenas coisas. Pedro ora por ela, ela ressuscita. Então eu quero falar para você, a dinâmica do amor ao próximo está no serviço. Primeiro, no serviço anônimo. Você mostra que você ama a tua igreja na coletividade quando você está servindo sem precisar ser visto. Você faz porque precisa ser feito. Segundo, trabalhando, fazendo pequenas coisas para o reino e para as pessoas. E quando falamos para o reino, são pequenas coisas. Isso aqui me pegou muito. Um livro chamado Life Together diz o seguinte: o segundo serviço que se deveria prestar a outrem numa comunidade cristã é o de ajuda ativa. Isso significa inicialmente simples assistência em questões insignificantes, exteriores. Há uma multidão dessas coisas onde quer que as pessoas vivam em comunidade. Ninguém é bom demais que não possa prestar serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por esses pequenos exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando a importância da sua própria carreira com muita solenidade. Nós amamos pregar, gostamos disso. Nós gostamos de estar envolvido em grandes eventos. Mas existem atos de serviços que são pequenos, que às vezes nós olhamos isto com um olhar insignificante. Como por exemplo, dar uma carona para alguém. É uma grande coisa? Poxa, está precisando de carona? Vem cá, isso faz parte da comunidade de vida da igreja. É você, um dia, a pessoa está ocupada e vai precisar fazer alguma coisa e não tem com quem deixar o filho. O que nós fazemos? Deixa comigo.
É você, durante a semana, você ajudar a carregar alguma coisa para alguém. Você quer demonstrar amor por alguém? Comece pelos pequenos serviços. Você entende isso, amém? Mas aqui há um outro ato de serviço, cara, que é fundamental para você demonstrar um amor. Isso aqui, cara, eu quero frisar muito bem. Quero frisar muito bem nessa noite. Sabe qual é esse serviço? O serviço de proteger a reputação alheia. Olha o serviço que você tem de proteger a reputação alheia. Um cara chamado Bernardo de Clairvaux, seu livro Serviço de Caridade, ele diz assim: quão necessário é este se desejamos ser salvos da calúnia e mexericos. O apóstolo Paulo ensinou-lhes a não difamar a ninguém, lá em Tito capítulo 3 versículo 2. E olha, entenda, nós podemos revestir a nossa calúnia com toda a solenidade religiosa que desejamos, mas ela ainda vai permanecer como um veneno mortífero. Irmãos, você quer demonstrar amor? Pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal das pessoas. Pare de falar mal dos teus irmãos. Você pode, meu irmão, querer disfarçar a sua crítica com a mais alta padrão de espiritualidade. Não, pastor, eu não estou falando mal e não estou fofocando. Eu estou trazendo a luz. Veneno mortífero. Quando você fala mal do seu irmão, quando você se dispõe a falar mal de alguém, você está emprestando a sua boca para Satanás. Você está sendo usado por Satanás. Em Tiago vai falar sobre o poder da língua. Ele fala que a língua é um pequeno órgão, mas ele, como uma fagulha, ele tem o poder de queimar grandes florestas. Então, se você é um fofoqueiro, se você é um maledicente, se você usa a sua língua para falar mal de alguém, não só na igreja, mas em todo lugar, você está emprestando a sua boca a Satanás. Se você quer viver uma vida vivendo o primeiro e o segundo mandamento, pare de emprestar a sua boca para Satanás. E eu queria fazer aqui, diante de vocês, um desafio, como igreja do Senhor Jesus, como casa de adoração. Nos grupos que vocês estiverem reunidos, ouçam-me, nos grupos que vocês estiverem reunidos, que não saia da sua boca palavra para difamar ninguém. Não saia dos seus lábios. Pastor, mas alguém está chegando para falar mal de alguém. Fale para ele: você quer falar mal do pastor? Então é com ele que você tem que falar. Fala para ele: pastor, vem cá, olha, está falando mal de você aqui. Eu quero falar mal da Giza hoje. Giza, vem cá, Giza. Chama o Tom também junto. Igual a Giza falou, né? Me chame mesmo, que eu sei coisas mais terríveis ainda sobre mim. Eu posso compartilhar mais coisas ruins. Irmãos, não há desculpa religiosa, não há desculpa espiritual para você poder falar de alguém. E meu irmão, Tiago fala que quem controla a sua língua se torna perfeito. Então guarda as espadas da sua língua. Para de ferir teu irmão. Todos somos noivas do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Pertencemos a Ele. E o noivo não gosta que fale da noiva. O serviço de proteger a reputação alheia. Nós não deveríamos tornar parte na conversa difamadora de outros. Nas nossas rodas de amigos, o que nós faremos? Aliás, o que nós não faremos é lançar palavras maledicentes, fofoqueiras. Nós vamos colocar em prática a disciplina de refrear a língua. Isso vai operar algo tremendo no seu interior, no meu interior.
Proteger a reputação dos outros é um serviço profundo e duradouro. Faça isso no nome de Jesus. Se quer demonstrar amor, não fale mal de ninguém, não deixe que ninguém fale mal dos outros. Aleluia. Há muitas outras formas de você poder servir, o qual eu não tenho tempo de estabelecer aqui. Dentre elas, o serviço de ser servido. Esse é bom. Você quer demonstrar amor por alguém? Deixa a outra pessoa servir você. Por que eu tenho que falar isso? Porque existem pessoas que não sabem ser servidos, ou têm grande dificuldade. Elas conseguem servir muito bem os outros, mas elas têm um complexo, uma complexidade de poder ser servido por alguém. Você quer demonstrar amor? Deixa a pessoa te servir, sem você ter uma perspectiva de que você precisa retribuir ela de alguma maneira. Hospitalidade. Isso nós não precisamos falar muita coisa aqui dentro dessa casa. Nós somos hospitaleiros. Ouvir, ouça as pessoas, aprenda a ouvir as pessoas. Quando você sentar com alguém, cala a tua boca. Cala a tua boca, cala o teu coração, o desejo de você querer dar resposta para tudo. Você não precisa. Quando você sentar para alguém, ouça, simplesmente ouça o que ela tem para dizer, e ela mesma sabe a resposta que ela tem, que ela precisa. Mas nós, na ânsia de queremos dar resposta para tudo, a pessoa acaba de falar, nós falamos assim: mas eu sei que você pode fazer. Nós cortamos o assunto pelo meio. Mas você deveria fazer isso. Meu irmão, você não precisa disso. As pessoas estão simplesmente esperando que você ouça. Amém, irmãs? Glória a Deus. Serviço de carregar a carga uns dos outros. Procure pessoas para você compartilhar o teu coração e para que elas compartilhem o coração delas. Para que você chore quando precisa chorar com elas. Para que você se alegre quando precisa se alegrar. Isso demonstra amor. E em último lugar, serviço de partilhar a palavra da vida. Você foi chamado para isso, meu irmão. A maior forma de você demonstrar o amor é você liberando aquilo que Deus tem colocado no teu coração sobre a vida daquela outra pessoa. É você ser um canal de bênção sobre a vida de alguém, liberando palavras do coração de Deus. É você ser aquele tipo de pessoa falando: irmão, tá ruim, né? Mas Deus pode mudar a tua história. Irmãos, nós queremos entrar no lugar de comunhão, precisamos primeiramente entender o lugar de serviço. Eu quero convidar você a se colocar em pé no nome de Jesus. Nesse tempo que nós trabalharemos a cultura da comunhão, nós queremos também nos mover de uma maneira prática. Eu quero fazer um retiro de comunhão com a igreja também. Daqui a um tempo nós vamos nos reunir para estar juntos numa chácara, com piscina, onde nós vamos estar juntos, conhecendo uns aos outros mais. Nós queremos promover algumas coisas, né? Nós estávamos combinando até com os homens de nós sairmos para ir dar tiro por aí, né? Com airsoft, atirar uns dos outros para descarregar os nossos estresses. Olha que bênção, isso é comunhão, irmãos. Isso é de Jesus, cara. Sem colher de proteção. Eu estava dando ideia até de meia hora de luvinha, né? Sem perder a amizade e tal. Você está estressado? Vamos dar dois pares de luva. Vamos lá, irmãos, vem que vem. Meia hora sem perder a amizade. Vamos nos conhecer, irmãos. Igreja é a comunidade dos santos, a comunidade de irmãos. E você precisa ter essa liberdade neste lugar. Talvez muitos de nós perdemos isso. Nós não conseguimos mais nos relacionar com outras pessoas fora do nosso grupo. E Deus está nos chamando para esse lugar. De romper barreiras, de você ver pessoas diferentes de você e falar assim: ei, você é meu irmão em Cristo e eu preciso te conhecer melhor. Eu preciso ser uma bênção na sua vida. Eu preciso de alguma maneira servir você. Me ajude a te ajudar, irmão. Para de ser chato, miserável. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, graças eu te dou
por essa noite, pela palavra liberada neste lugar. Senhor, nós estamos começando a viver um novo ciclo. Comunhão, Senhor, comunhão. Como é difícil para nós, como seres humanos, andar nesse lugar de comunhão, nesse lugar de cuidado de uns pelos outros, Senhor. Como é difícil para nós, porque nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos cheios de justiça própria. Mas a minha oração é que o Senhor nos ajude nessas fraquezas. O Senhor nos ajude, Pai, nesses lugares da nossa alma que nós estamos perdidos. Ajuda-nos a perdoar uns aos outros. Ajuda-nos a andar num caminho de perdão. Ajuda-nos a andar num caminho de amor. Ah, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez nessa casa. Mas nós cremos que existe algo mais, Senhor, para ser estabelecido, Senhor. Adora ao Senhor.